o que eu estou focando, né, neste ponto realçado aí é a questão da leitura e da escrita. A pessoa pode saber escrever, pode até saber ler, né? Mas as duas coisas têm que conversar. Às vezes a pessoa aprende a ler e não escreve tão bem. Por quê? Porque a estrutura está montada. Você aprende a ler as palavras e vai repetindo. Algumas regras muito básicas de pontuação e é suficiente para o indivíduo saber ler. Ele pode ler muitos livros, não é? Escrever é mais difícil, porque as palavras não estão lá, a folha está em branca. Esse indivíduo tem que colocar as palavras. Óbvio que para colocar as palavras, ele tem que ter as palavras no conhecimento dele. A escrita fica pobre se o vocabulário desse indivíduo é pobre. E mais do que isso, não é apenas colocar palavras, é colocar palavras no sentido exato e na sequência exata, para que gere a comunicação de um pensamento, de uma argumentação, da expressão de uma emoção, não é? A expressão de entendimentos. Então, essa montagem não é fácil. Essa montagem, ela é difícil, evidentemente, mas ela tem que ser treinada, ensinada, moída, remoída, né? E é nesse ponto que o indivíduo sai daquele grau de analfabetismo funcional, tá? Onde ele sabe ler, se eu colocar as palavras lá escritas, ele vai ler. Se eu perguntar o que ele leu, nem tudo ele vai entender. Você percebe isso quando você pega crianças, né, que estão começando no Fundamental 1, por exemplo, Fundamental 2 às vezes, e essas pessoas, elas leem coisas, mas tem palavras que elas não sabem o significado. Mas ler, ela leu. Às vezes até lê errado, mas algumas lê certo, porque, né, consegue ver aquilo, mas não sabe o que é. Então não há o entendimento. Esse tipo de processo, né, se a gente entender que as duas coisas são fundamentais, mas não são suficientes, mas elas são fundamentais, né? Se eu pegar um indivíduo na 9ª série do ensino público, eu tenho mais expectativa de que ele vai conseguir ler do que ele vai conseguir escrever, não é? Os erros que eu vou encontrar na escrita muito provavelmente vão ser muito maiores do que na leitura propriamente dita. Mesmo porque a leitura você não cobra muito o fato de estar com boa entonação, isso, aquilo. Porque quando você lê, ou você ouve, né? Quando você ouve a pessoa falar, você mais ou menos entende. Todo mundo fala meio quebrado, corta aqui, corta ali. Quando a gente fala assim, à vontade, né, que eu estou falando com vocês, a gente fala de um jeito mais informal. Não é? Isso passa um erro. Se você pegar isso aqui e colocar no papel, você vai ver que é meio estranho. Eu jamais escreveria isso, mas a gente acaba falando assim. Não é? Isso falando coloquialmente, né, no dia a dia das pessoas. Então, o jeito que a gente fala é mais fácil, porque está lá. Agora, quando você vai escrever, realmente complica. E se você pegar as pessoas da 8ª série, né, da 9ª série, você vai perceber, né, que nesses anos finais elas estão com muito mais eficiência de escrita do que de leitura em si, tá? Então, esse é um ponto importante. Saber escrever e saber ler é importante, não é só isso, mas que tem essa diferença entre os dois. E que os dois são necessários. Ok? Uma outra concepção que está colocada aí, né, ela é fundamental. Porque quando se fala em alfabetizar, a pessoa está pensando realmente em palavras que serão lidas e escritas e compreendidas. Porém, não é só isso, né? A expressão humana ela envolve as conexões lógicas, né? Que às vezes a pessoa faz uma frase que você não entende o que ela quis dizer. Eu já vi gente escrever frase que deveria ter um verbo e não tem o verbo. Você fica meio falando assim, o que você quer com isso?
não é? E a linguagem matemática. Porque se você começar a prestar atenção, você vai ver que vários lugares que você lê notícias, lê comentários, lê coisas, né? Às vezes envolve alguma relação matemática. Não é? Principalmente quando você vê coisas de economia, disso e daquilo, não é? Coisas ligadas a essas áreas. E ter noção mínimas de matemática é fundamental. Não é mínimas, tá? Não é assim, saber os números, não, saber fazer bem as 4 operações, saber entender o que é elevar ao quadrado. Falar, tá, mas tudo isso é visto, mas as pessoas não sabem. É visto, mas não sabem. Eu pego pessoas de universidade que já seguem outro caminho porque não gostam de números, não é? E a lógica. Então, veja, a lógica e a matemática, tá? Então, esses 2 pontos fazem parte da alfabetização. Se nós não concebermos que o indivíduo alfabetizado deve dominar essas linguagens do ser humano, que é a numérica, a lógica de pensamento que vai guiar as duas, né? A numérica e a de palavras. Então veja, tem um pensamento que é a lógica, né? Que conexões são válidas, que conexões são inválidas, enfim, como que você pode juntar as ideias. Isso é a lógica. Tá? Que elas são expressas, no caso da espécie humana, por palavras, cada uma no seu idioma, e por números, que também não tem uma matemática só, mas tem algumas que predominam. Tá? E a pessoa não pode ter dificuldade em nenhuma das duas. Se até o 9º ano a pessoa consegue aprender a escrever, a ler, a entender, né? Ela também tem que trabalhar com os números. Ela pode não saber calcular limite, calcular diferencial, calcular cálculos mais sofisticados, mas ela tem que saber fazer uma regra de 3, fazer cálculo sem necessidade, né? Só com o pensamento, cálculos mentais, né? De números, isso e daquilo, ter flexibilidade com isso. Está no currículo? Está no currículo, mas poucas conseguem. E normalmente o ensino leva a priorizar um lado do que o outro. Ah, falar mal de matemática não tem problema, a matemática está levando paulada ao mesmo tempo inteiro. Todo mundo fala, não gosto de matemática. Ah, mas quem gosta de matemática? E é a matéria mais fácil de você aprender, porque a hora que você aprende é aquilo, não tem outra interpretação, é aquilo, né? Pelo menos nesse nível. Então, veja, não basta aprender apenas a linguagem das palavras. Nós seríamos analfabetos, porque se você for conversar com a pessoa e começar a falar de algumas relações matemáticas, a pessoa fica sem saber. Você fala, tem uma correlação positiva entre isso. Não, tem uma correlação negativa. Mas correlação não significa causa e efeito necessariamente. Tem isso, a pessoa não sabe o que você está falando, nem sabe o que é correlação. Eu estou falando, ensina até a 9ª série. Então veja, nós temos que entender, colocar matemática e lógica dentro, especificamente dentro da questão do processo de alfabetização. De forma que se não sair, é analfabetismo. Se não sabe, é analfabeto. É analfabeto numa parte da comunicação humana, porque tem partes que são transmitidas assim e ponto. Não tem por onde. Até o artista que pode não ligar para a matemática, se ele não souber números, ele vai ter que ter um bom e honesto empresário, ou então ele vai falir. Não é? Então as pessoas vivem com isso. Então é necessário conceber que isso faz parte do pacote chamado alfabetização. Alfabetizar. Leitura, escrita em palavras, em números, matemática junto com esses números, e lógica junto com esses números e junto com as palavras. Tá? Então, essa é a composição. Esse tipo de coisa tornaria a nossa população melhor. Não dá para fazer isso em 9 anos? Bom, se não dá para fazer isso em 9 anos, então fecha todas as escolas e desiste, porque é óbvio que dá.